Camila Jordã, a Salomé dos Black Blocs, fica bravinha comigo e decide posar de grande especialista. Estou tão assustado. Camila Jordã, a Salomé dos Black Blocs, quer brincar comigo. Oba, hoje tem festa. A professora e doutora Camila Jordã, a Salomé dos Black Blocs, resolveu responder a um post que escrevi aqui no blog, em que demonstro que ela usa prova de filosofia para fazer proselitismo político de baixa extração. Doeu. Tanto doeu que ela respondeu. E resolveu, arrogante como é, o que eu já tinha percebido, brincar de senhora do discurso competente, como diria Marilena Chauí, a decana da ideóloga disfarçada de filósofa. Porque ela está tão bravinha? Porque caiu nas graças da imprensa, que seus amiguinhos chamam mídia, onde se podia ler que, apesar de ela se misturar a extremistas, seria uma intelectual preparada. Sua prova denuncia o contrário. Não passa de uma prosélita vulgar. Mas vamos à resposta em que a Black Bloc decide posar de grande pensadora. Vou repetir aqui os comentários que fiz na postagem de um amigo, pois isso precisa ser divulgado. Eu normalmente não leio a mídia falando de mim para evitar a fadiga e o estresse, mas depois do comentário deste amigo não pude deixar de ler o link abaixo e responder. Reinaldo Azevedo, desastre intelectual. Você não sabe sequer o que é uma falácia. Meus alunos do primeiro período poderiam talvez ajudá-lo. A avaliação demanda uma simples formalização, não demanda qualquer avaliação de validade, até porque, em sua maioria, as proposições que devem ser formalizadas não são sequer argumentos. Não que você saiba o que é validade ou o que é um argumento, já que não sabe sequer o que é uma falácia. Você tem mesmo, Reinaldo, que olhar cheio de vergonha para a prova, já que não é sequer capaz de entendê-la, muito menos de resolvê-la. Falar bobagens sobre a prova é mole, quero ver-me enviar ela resolvida. Mas já que você não sabe o que é formalização, acredita que estou defendendo posições com a questão e, assim, doutrinando alguém. Por outro lado, você sim está doutrinando quando fala de algo que poucos conhecem como se conhecesse e, portanto, leva as pessoas a acreditarem que se trata do que você falou. Isso sim é mesmo uma falácia. Outra coisa. As formalizações excluem o conteúdo. Claro que você não sabe a diferença entre forma e conteúdo, por isso o professor ou autor pode usar o conteúdo que quiser. Os conteúdos atuais são atrativos aos estudantes, e este é o caso do conteúdo na prova em questão. Se isso passa mensagens independentes da matéria, isto é, independente do que está sendo avaliado, de tal modo que qualquer um pode discordar de mim e tirar 10, desde que saiba formalizar, o que não é o seu caso, é outra questão, e é, de qualquer modo, inevitável qualquer que seja o conteúdo escolhido. Natural que eu passe as mensagens que eu acredito, não que o aluno precise concordar com isso para acertar a formalização. Ninguém nunca reclamou das mensagens reacionárias que um dos manuais mais famosos de lógica, do COPE, utiliza em seus exemplos, defendendo explicitamente os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Bom lembrar que este foi, e ainda é hoje, o livro de lógica mais adotado nas escolas e universidades. Mas é claro que Reinaldo Azevedo não sabe disso porque ele jamais estudou lógica. Só mais uma coisa, tenho que agradecer por terem divulgado minha prova, tenho muito orgulho dela. Camila Jordã. 6 de agosto de 2014. Respondo. Isso é professora de filosofia sem sequer saber empregar a palavra sequer, tropeçando de modo vergonhoso na regência verbal. Então tira a máscara, mocinha, e vamos falar como gente grande, sem explosivos na mão. De todo modo, interessante o estilo. Imaginem o efeito que ela provoca em jovenzinhos assanhados, com a testosterona à flor da pele e sem nenhum livro na cabeça. Como não sou candidato a seu namorado, embora ela apele a um trololo mal digerido sobre a distinção entre forma e conteúdo, acha que me assusta com essas distinções de meados do século passado, para negar que sua prova seja proselitismo intelectualmente vigarista, admite, sim, que está, como é mesmo, passando mensagens, não é? Como ignorar esta maravilha de terceira categoria intelectual, redigida num português de quinta? Natural que eu passe as mensagens que eu acredito. Não.
O natural é que a senhora dote seus alunos de instrumentais para pensar por conta própria. A sua militância pessoal não tem de ser levada para a sala de aula. Ou, então, monte uma seita religiosa. Segundo Camila, qualquer um pode discordar dela e tirar 10, quanta generosidade. Embora toda sua prova, submetam a qualquer especialista, induza os alunos a concordar com ela. A brincadeira desta livre pensadora é a seguinte: discorde de mim se for capaz. Com todo o respeito, não passa de vigarice intelectual, e meio analfabeta, o que é pior. Um trecho de sua cascata me intrigou. Durante a Guerra Fria, o bom era defender o outro lado, doutora. Pelo visto, segundo as suas considerações, sim. Desde que se estivesse do lado de cada cortina de ferro, não é mesmo? Já que os que estavam do lado de lá não tinham a chance de fazer o contrário. Eu não sei se a senhora entendeu. Acho que não. Que pena. Até eu cheguei a achar que estávamos diante de uma pessoa mais interessante. Camila Jourdan é só mais uma que usa o posto privilegiado de professora, funcionária do Estado que ela renega, para se comportar como a bufona séria que não mais toma a história universal por uma comédia, mas a sua própria comédia pela história universal. Camila, tira a máscara de professora e vá definitivamente para a rua, ou tira a máscara de Black Bloc e assuma o seu posto com mais responsabilidade. Os pobres que pagam o seu salário merecem que esse dinheiro tenha uma boa destinação. Por Reinaldo Azevedo.